Fala galera, mais um vídeo aqui no canal para vocês. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Eu adoro histórias de sucesso, histórias de empreendedores de sucesso. Eu leio muito, eu vou pesquiso, gosto de saber como é que aquela pessoa, como é que aquele empreendedor passou por toda a dificuldade para chegar onde chegou, né? E é umas histórias que motiva a gente, deixa a gente motivado, ver que não é somente nós meros empreendedores passamos por momentos difíceis, né? Você vê que às vezes a gente olha para aquele empreendedor e fala, puta, aquele cara lá mora numa casa boa, tem uma vida maravilhosa e tal, mas ninguém sabe o que o cara passou, né, para chegar até lá. E hoje quero compartilhar aqui com vocês a história do dono do KFC. Para quem não conhece o KFC, é aquele restaurante que vende frango frito, né? E é um sucesso, tem no mundo todo. Então quero contar um pouquinho aqui para vocês a história do KFC. O dono do KFC é o Coronel Sanders, tá? Aos 5 anos ele perdeu o pai, aos 16 anos abandonou a escola e aos 17 já tinha perdido 4 empregos. Casou-se aos 18 e aos 20 a esposa o deixou. Parece com a vida normal aí de qualquer brasileiro, né? Em seguida ele se tornou cozinheiro de um pequeno café. Você certamente já ouviu falar aquela máxima, nunca é tarde para começar? Pois é, Coronel Harder Sanders, de Kentucky, nos Estados Unidos, levou o ditado a sério. A história do sucesso dele no empreendedorismo começou aos 65 anos. Cara, a gente fala assim, poxa, já tô velho, não dá para começar, e é difícil. Esse cara começou a história dele aos 65 anos, então assim, nunca é tarde pra gente começar, né? Sentindo-se um verdadeiro fracassado, foi onde decidiu cometer suicídio quando ele começou a escrever sua despedida. Decidiu colocar no papel o que ele queria ter feito na vida. Olha só, o cara foi para escrever, fazer suicídio, fazer uma carta de suicídio, devia estar pensando em se matar e tudo mais. E aí ele escreveu lá o que ele gostaria de ter feito. Foi aí que desistiu de se matar e pegou um empréstimo de $87. Claro, $87 naquela época era muito dinheiro. E começou a fazer frangos fritos utilizando sua própria receita. Então ele inventou uma receita e falou, cara, eu vou vender isso daqui. Empreendedorismo por necessidade. Depois de ter seu restaurante fechado em função da construção de uma estrada que passava pelo local, Sanders resolveu se aposentar, mas o benefício de $105 mensais o deixou inconformado. O coronel resolveu então arregaçar as mangas. No ano de 1930, logo após a crise econômica que ficou conhecida como a Grande Depressão, deve ter sido uma crise fodida, foi uma época marcada pelas falências de muitas empresas e não imaginava sequer a possibilidade de crise em um mercado que até então próspero. Galera, quem vive de empreendedorismo aqui no Brasil, quem tem delivery, restaurante, empresa, sabe muito bem que estão passando por um momento terrível, né? Uma pandemia, uma loucura, tudo fechado, todo mundo segurando dinheiro, ninguém querendo comprar nada, né? E não tá fácil para ninguém. Então olha a história desse cara. Exemplo de persistência. Assim como muitos empreendedores em busca de tirar a ideia do papel, Coronel Sanders também ouviu alguns nãos. Quem que não ouve não? Todo dia. Ou melhor, ele recebeu ao todo 1.009 nãos durante os 2 anos que passou dirigindo e dormindo com o seu próprio carro pelas estradas americanas, indo de restaurante em restaurante na tentativa de vender a ideia de sua franquia de frango frito. Olha só, o cara já estava pensando em fazer uma franquia. Então ele começou a rodar os Estados Unidos, indo em restaurante, falou, tipo assim, ó, eu tenho essa receita, é muito boa, vamos fazer uma franquia, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma parceria, e ele recebeu 1.009 nãos. A persistência do Coronel Sanders foi realmente extraordinária. Mesmo com tantas negativas, ele não deixou de confiar no potencial e na qualidade no que tinha a oferecer. O esforço de Sanders valeu a pena. Depois de meses viajando, ele finalmente conseguiu vender a sua receita de frango frito a um restaurante de beira de estrada e nascia em 1952 a Kentucky Fried Chicken, né? Que seria a Kentucky Frango Frito, que veio a ser uma das maiores redes de fast food do mundo. Olha só que história, né? O cara começou com 65 anos, ele pensava em montar uma franquia, começou a rodar os Estados Unidos com o próprio carro, oferecendo em restaurante, né? O seu frango frito, a sua receita. E aí, em 1952, ele conseguiu
iniciar. Frango bilionário, olha só os números dele. Em 1964, a rede do Coronel Sanders já continha mais de 600 restaurantes, hoje são mais de 5 mil estabelecimentos espalhados por mais de 120 países, 12 milhões de clientes por dia e cerca de 1 bilhão de pedaços de frango servidos por ano. Já pensou se ele tivesse declarado fracasso no primeiro não que recebeu? Cara, imagina só, 1009 nãos. Se no primeiro ele tivesse desistido, ele ia deixar de existir o KFC, não estaria aí, né, não estaria com esses 600 restaurantes, não estaria em 120 países, né? E não teria vendendo aí 1 bilhão de pedaços de frango servidos por ano. Então olha só o que vale a persistência do empreendedor. O empreendedor, quando ele acredita no projeto dele, ele tem que ir até o fim. Ele tem que passar por todas as dificuldades, ele tem que passar por todos os nãos, né? Por todas as pandemias que tiver, por governo que tiver, por todas as dificuldades que tiver para ir atrás do seu sonho. Aos 88 anos, Coronel Sanders fundou a Kentucky Fried Chicken, KFC, tornou-se um bilionário. Tendo em vista isso, você realmente acha que está velho para fazer algo? Cara, não dá, né? Eu tenho 36 anos, às vezes a gente fala, puta, é hora de parar, não é? Será que a gente realmente vai conseguir chegar nesse ponto, né? Se não, como é que faz? Mas se você não tiver dedicação, persistência, né? E assim, falar, eu só vou parar quando eu conseguir isso, eu só vou parar a hora que eu conseguir fazer minha franquia, a hora que eu conseguir fazer o meu negócio rodar, a hora que eu conseguir pôr meu projeto para rodar, viver disso. Se a gente não tiver determinado, focado e ir atrás, a gente no primeiro momento que recebeu ou não, a gente desiste. Então assim, essa história desse empreendedor vale muito a pena a gente parar, pensar e refletir. O momento que estamos passando, as dificuldades que estamos passando, né? Não é hora de parar, é hora de se fortalecer, a ter uma cabeça firme, sempre positivo, buscar mais conhecimento, é um momento de reflexão, mas desistir jamais. Como vocês viram aí, o senhor Kentucky começou com 65 anos, aos 88 ele tornou-se um bilionário. Mas se ele tivesse parado no primeiro não, ninguém ia saber quem é o KFC, ninguém ia saber, a receita dele ninguém sabe, né? Mas ninguém ia ter ideia de que um restaurante com esse porte poderia estar aí no mundo todo, poderia ter mais de 5 mil unidades, né? Com mais de 12 milhões de clientes por dia. Realmente é uma história de superação, de sucesso, e vale a pena vocês se inspirarem na história desse empreendedor, que eu tenho certeza que isso vai te dar fôlego, vai te dar alma, assim, para você seguir firme e firme no seu empreendimento. Beleza, galera? Essa foi a história de empreendedorismo que eu quis compartilhar hoje com vocês aqui. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, comente, fique ligado no próximo vídeo. Valeu, galera, um abraço e até mais. Tchau, tchau!